A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Esse é o curso Trabalhando com Crianças com Necessidades Especiais dentro da igreja local. Essa é a videoaula de número 4, parte 2. Nós estamos falando com crianças com distúrbios de origem psicológicas ou genéticas. Então, necessidades especiais cujo o principal é a origem psicológica ou genética. Nós já falamos um pouquinho sobre o que é na videoaula número 1 e agora nós vamos dar continuidade a essa aula. Então, se você quer aprender mais, sejam bem-vindos a esse curso. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre algum grupo especial. Então, eu vou falar agora sobre o transtorno compulsivo obsessivo ou TOC. Já ouviu falar do TOC? A pessoa que tem transtorno compulsivo obsessivo? Pastor, qual é a origem do TOC? Ele é de origem psicológica, então ele é um distúrbio, um transtorno de origem psicológica. Então nós precisamos entender a primeira coisa, que a criança que tem TOC, o adolescente que tem TOC, ele não faz aquilo porque ele quer. Ele está fazendo porque quer. Não, ele tem um distúrbio, ele tem um transtorno que precisa ser tratado. Então isso é muito importante. Pastor, o que é o TOC? O TOC é um transtorno psicológico que leva as pessoas, as crianças, os adolescentes a fazer algo compulsivamente e obsessivamente. Então ele faz por compulsão e por obsessão. Então ele é aquela pessoa que, por exemplo, ele lava a mão demasiadamente. Então qualquer coisinha vai lá e lava a mão e olha para a mão, acha que a mão não está limpa, lava novamente. Ou é aquela pessoa que ele precisa ter tudo simétrico, se não tiver simétrico não está bom. Então ele tem uma compulsão, então isso é muito importante eu entender. Então a primeira coisa dessa aula é compreender que isso é um transtorno, que isso é uma necessidade que essa criança tem, uma necessidade especial, que ela não faz isso por acaso, mas é uma necessidade especial. Então, o transtorno compulsivo obsessivo leva a criança ou adolescente a fazer algo repetidamente de forma compulsiva. Então, isso é importante. Como é que eu sei se alguém tem TOC, pastor? Como é que eu vou saber se a criança ou adolescente tem TOC? Quais os sintomas que eles desenvolvem? Primeiro sintoma, rotinas de higiene excessiva. Então ele lava muito a mão, ou toma muito banho, troca muito de roupa. Então uma rotina que você olha e diz, olha, isso daí é excessivo, está demais. Então é o primeiro sinal. Outro sinal frequente, repetição de ações. Então se ele abre a porta, ele vai fazer sempre do mesmo jeito, a ação é do mesmo jeito. Se ele coloca os materiais na carteira, sempre naquela mesma ordem, não pode quebrar a ordem. Então repetições de ações. Outra coisa, checagem compulsiva. Então fechou a porta, ele vai lá novamente ver se a porta está fechada, fez a lição, ele confere se o caderno está completo, vai de novo e confere novamente, confere o material da bolsa. Você vai ver aquela criança na hora de ir embora, tira todo o material, coloca na bolsa, confere, 2 minutos depois ele está fazendo novamente. Então uma checagem obsessiva. Outra coisa, arrumação excessiva. Então você vai ver que olha na carteira, olha no armário de brinquedo, tudo na mesma ordem. Se alguém tira daquela ordem, aquilo causa um incômodo, ele tende a estar na mesma ordem. Então isso é um sinal de alerta. E outra coisa, compulsão por simetria. Então tudo tem de estar alinhado perfeitamente. Então isso é muito importante observar. Pastor, se eu observei essas coisas, eu vou dizer, meu aluno tem TOC. Não. Eu vou conversar com a família para que a família busque um especialista. Então, lembrando, isso é só para conhecimento. Então, você não tem habilidade de dar diagnóstico. É só um especialista. Então, a gente vai conversar com a família e pedir que encaminhe essa criança, esse adolescente para um especialista. Pastor, eu tenho um aluno com TOC, o que eu faço? Como é que eu faço em sala de aula? O pai e a mãe levou lá e ele tem o diagnóstico de TOC. Como é que eu trabalho com esse aluno? Primeira coisa, sempre busque uma ajuda especializada.
Então, se houver oportunidade, converse com o psicólogo da criança, converse com quem cuida da criança, com a família. Procure entender qual é o ritual, como é que funciona. Isso vai te ajudar bastante. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, busco conhecimento para mim poder ajudar meu aluno. Então, isso é importante, buscar conhecimento. Ponto 2, aprofunde-se. Como é que eu posso ajudar? Quais as técnicas que eu posso usar em sala de aula? Quais as melhores técnicas de ensino para ajudar esse aluno? Então, esse aprofundamento de conhecimento para como ajudar o aluno também vai ser muito importante para você. Outro ponto importante, ser compreensivo. Por mais simples que seja, pastor, mas é uma coisa tão simples, mas eu preciso compreender que aquele meu aluno, ele possui um transtorno. Então, novamente eu falo, ele não faz porque ele quer, aquilo provoca aflição, aquilo provoca angústia para ele. Então, eu preciso entender que aquilo ali é uma patologia que precisa ser tratada, precisa ser compreendida. Então, seja compreensivo, ensine a tua sala, ensine os alunos a serem compreensíveis com aquele aluno que tem essa necessidade especial. Outro ponto importante, reconhecer avanços. Então, toda vez que o aluno tiver um avanço, que fez algo, que ajudou ele a quebrar aquela rotina, elogie ele, motive ele a buscar avançar mais. Então, o reforço positivo, muito importante para esses alunos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH. Pastor, o que é isso? Essa sigla aí é o transtorno de atenção e hiperatividade. Então, é um transtorno de atenção e hiperatividade. Primeira coisa importante, ele é um transtorno psicológico. As origens ainda não se sabe quais são as origens. O que ele provoca? A criança ela tem dificuldade de manter a atenção em algo. Então, aquele aluno que você vai ver que ele anda distraído, é o famoso, ele vive no mundo da lua. Então, ele tem dificuldade. E muitas vezes ele tem hiperatividade, aquele aluno que não para. Durante a tua aula ele vai para o banheiro, ele se levanta, vai apontar o lápis, ele não consegue ficar muito tempo parado. Então o que esse aluno tem? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então esse aluno possui esse transtorno. Então comecei a observar que essa criança está se portando dessa maneira. O que eu faço? Converso com a família, ajuda especializada. Você não vai dizer, olha, essa criança tem isso. Não, eu acho que ela precisa de um acompanhamento. Então isso é muito legal. Pastor, como é que eu sei se essa criança, quais as características da criança que tem o déficit de atenção ou hiperatividade? Primeiro, falta de atenção a detalhes. Então aquela criança que vai fazer a lição e você olha e fala, opa, está faltando aqui, olha, você esqueceu uma questão. Olha, essa questão era para ser respondida dessa maneira. Então, eles têm muita dificuldade de prestar atenção em detalhes. Então, você começar a ver que a criança está tendo essa dificuldade, já é um sinal de alerta. Outra coisa, dificuldade de fazer aquilo que se pede. Então, você pede para a criança fazer algo e ele tem dificuldade de seguir ordens. Então, normalmente ele começa bem, mas não consegue terminar. Então, você percebeu que a criança tem dificuldade de seguir ordens, é outro sinal de alerta. Outra coisa, falar em demasia. Então, aquela criança que fala bastante durante a aula, ele fala com todo mundo, mexe com todo mundo. Ah, pastor, mas ele é extrovertido. Muitas vezes não, ele está tendo um déficit, está tendo um transtorno e isso precisa ser tratado. Outro ponto importante, dificuldade de aguardar a vez. Então, quando ele tende a aguardar a vez dele, ele fica muito ansioso, ele quer fazer. Normalmente é o aluno que dá a resposta precipitada, antes de fazer a pergunta ele já está respondendo. Então, tudo isso são sinais de alerta. Lembrando, percebeu algum sinal, conversa com a família, procura um especialista, porque ele pode dar o diagnóstico do que ele possui mesmo, tá bom? Orientações importantes, pastor, como é que eu faço com essa criança? Como é que eu faço para ensinar essa criança? Algumas orientações muito importantes para você, professor. Primeiro, coloque essa criança em locais estratégicos. Então, não coloque a criança perto da porta, perto da janela, ele vai procurar esses lugares. Então, você não vai deixar ele sentar perto da porta, perto da janela. Coloque próximo de você, professor, que esteja ali bem próximo.
Outro ponto importante, junto com outras crianças que vão ajudar ele a controlar essa impulsividade dele. Então, aquelas crianças que estão ali do lado vão poder ajudar ele. Então, sempre colocar esse aluno num local estratégico. Então, ele vai sentar num local estratégico. Segunda dica importante, as informações, sem muito detalhes, algo bem claro. Vai passar uma atividade, vai passar alguma coisa, não se prenda a detalhes, seja direto. Olha, você só vai responder, ó, você vai pintar o desenho só nesse lugar. Então, isso é muito importante, informações bem claras. Outra coisa importante, atividades por partes. Então, ele tem muita dificuldade, esse aluno, de manter o foco. Então, vai dando as atividades dele por parte, porque se der uma longa atividade, ele não vai conseguir chegar no final. E é legal, porque quando eu faço por parte, ele concluiu uma parte, eu faço um reforço positivo, eu elogio esse aluno. Isso ele vai ver que ele é capaz de conseguir. Então, isso é muito importante. Outra dica importante, combine sinais. Então, em vez de você ficar chamando a atenção desse aluno a aula toda, combine algum sinal com ele. Talvez um toque no ombro, talvez se aproximar dele no momento que o comportamento está indesejado. E quando ele vê isso daí, ele vai entender, em vez de ficar o tempo todo chamando a atenção dele. Pastor, precisou chamar a atenção, nunca faça isso em público. Espere acabar a aula, peça para ele ficar um pouco, converse com ele, não aponte só os erros, traga as coisas boas, peça ajuda, faz ele conscientizar, olha, eu preciso da tua ajuda, você é uma criança boa, você consegue fazer, e isso vai ajudar bastante o teu aluno. Então, esse detalhe é muito importante. Outra coisa, se aproxime da família. Muitas vezes a família também não sabe como lidar com esse caso. Então a família está perdida, sem saber o que fazer. Então você, professor, você, meu irmão, você, minha irmã, se aproxima da família, procure ajudar a família, para que eles entendam o momento que eles estão passando e como podem ajudar o teu aluno fora da sala de aula. Então essa é a criança que tem déficit de atenção ou hiperatividade. E o terceiro grupo que eu quero falar com você é o TOD. O que é o TOD? Transtorno opositor desafiador. Transtorno opositor desafiador. É um distúrbio de origem psicológica caracterizado pela rebeldia com a autoridade. Então, essa criança tem muita dificuldade com a autoridade, com agressividade. Então, uma criança muito agressiva e ela tem normalmente um desejo de vingança muito forte. Então, aquela criança que ela vai procurar se vingar. Então, você vai ver essa criança, uma criança mal criada, agressiva. Não, muitas vezes ela está com um transtorno e todos os transtornos precisam ser cuidados, precisam ser tratados. E eu, você, professor, professora, precisamos de ajuda para que isso aconteça. Então, transtorno desafiador, opositor. Pastor, como é que eu sei se a criança tem isso? Primeiro, é caracterizado por grande hostilidade. Então, uma criança muito agressiva, tanto fisicamente, agride os outros, como verbalmente. Às vezes ela não agride fisicamente, mas a maneira dela se expressar, a maneira dela falar com o outro, agressões verbais. Outra coisa, muito irritada, uma criança que nunca está tranquila, ela está sempre irritada. Outra coisa, quebra de regras. Então, constantemente essa criança está quebrando regras, desafiando realmente aquele que está em posição de liderança, tanto o professor como os pais. Então, é importante isso. Outra coisa, sinais de raiva ou tendências demasiadas de vingança. Então, se ela apresenta muita raiva, muito desejo de se vingar, então é o momento da gente ficar alerta. O que eu faço, pastor? Converse com a família, procure ajuda especializada, isso vai ajudar a diagnosticar a criança e dizer se ela tem ou não o TOD. Pastor, ela tem o diagnóstico de TOD, como é que eu trabalho com ela? Primeira coisa, repreenda sempre os maus comportamentos em particular. Então essa criança já é agressiva, se eu for repreender ela na frente da classe, isso vai agravar mais. Então, em particular, converse com essa criança. Pastor, mas já conversei 1, 2, 3 vezes. Lembre disso, ela tem um transtorno que precisa ser tratado. Então vai exigir o amor, a tua compreensão disso para que você possa ajudar essa criança. Outra dica importante, não isole o aluno.
Então, às vezes a gente vê um mau comportamento, logo a gente isola da turma, isola de todo mundo. Não, traga ele para o meio da turma, converse com a turma, diga o momento que ele está passando, faz os alunos terem empatia, compreender. Eu sei que não é fácil, mas isso é importante, então nunca isolar o aluno. Outra coisa importante, converse sempre com a classe, procure explicar o momento difícil do aluno. E por fim, se aproxime da criança, cria o laço emocional, cria com ela um vínculo afetivo. Normalmente essa criança ela vai sentir mais facilidade quando ela tem um vínculo afetivo de obedecer, de ouvir. Então se aproxime dela, converse com ela, procure saber como foi o dia dela, como é que ela está, os progressos que ela tem feito. Então isso vai ajudar bastante. Então esses 3 tipos são transtornos psicológicos, precisam de acompanhamento médico. Nem eu e nem você está habilitado a dar diagnóstico, mas quando observarmos, nós conversamos com a família e a família leva um especialista, e todas as vezes que essas crianças chegarem para nós, nós precisamos compreender que elas estão sofrendo e elas precisam de nós, elas precisam da nossa atenção e da nossa ajuda. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak. Se você está assistindo esse curso, não fez o curso ainda, quer fazer, WhatsApp 19 981 16 8012. Se inscreva no canal, deixa o teu like nesse vídeo, faça o teu comentário. Vamos fazer do nosso canal mais relevante. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe.